Questão 6, CMRJ, prova 2020, sexto ano. Dona Ivani vendia ovos de galinha caipira na feira. Em um dia de bastante movimento, dois alunos do colégio militar, distraídos com uma conversa animada, esbarraram em sua barraca, derrubando-a e quebrando todos os ovos. Os dois prontamente pediram desculpas e se ofereceram para pagar o prejuízo da Dona Ivani. A senhora, muito simpática, lembrou-se dos seus tempos de estudante e o quanto se divertia com os desafios matemáticos. Então propôs aos dois um problema aritmético. Vamos lá. O número total de ovos quebrados foi maior que 200 e menor que 400. Se eu contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e de 6 em 6, sempre sobrará 1. Mas se eu contar de 7 em 7, não sobrará nenhum. Eu vendo 7 ovos por 8,50. Quanto vocês me devem ao todo pelos ovos quebrados? Aqui a gente tem as 5 alternativas, né, pessoal? Claro que somente uma delas está correta. E vamos ver agora qual que é a ideia aqui que está por trás desse problema, né? Olha só, antes de eu explicar aqui para vocês, eu só quero que vocês entendam aqui uma ideia bem legal, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Se eu dividir 6 por 3, nem precisava montar na chave, mas é só para vocês entenderem a ideia que eu quero passar, ó. Se eu dividir 6 por 3, isso aqui vai dar 2, 3 vezes 2 dá 6, né? Vem aqui 6 menos 6 dá 0. Até colocar a casinha aqui, não precisava, mas enfim, né? Olha só, o 6, ele é um múltiplo de 3, né? Logo, quando eu dividi o 6 por 3, meu quociente foi 2 e sobrou 0, né? Ou seja, divisão exata. Agora, observe o seguinte aqui, pessoal, só lembrando lá da parte da análise de resto, né? Se em vez de 6 eu tiver 7 aqui, né? Número 7, dividir ele por 3, ó. Vejam que aqui o meu dividendo aumentou em uma unidade, certo? Então, veja, de 6 foi para 7. E se eu dividir o 7 por 3 agora, ó, 3 vezes 2 vai dar 6, né? 7 menos 6 sobra 1. Observem que o resto aqui ele aumentou também uma unidade, né? E isso vai acontecer até quando? Ó? Se eu pegar o 8, o meu resto agora, né, e dividir por 3, nem preciso fazer. O resto vai ser 2, tá bom? Aí se eu pegar 9, opa, vejam que daí o meu resto vai aumentando até o momento no qual ele ficaria igual ao divisor. Mas aí o 9, o resto passaria a ser 3, mas isso não pode acontecer, então o resto volta a ser 0, tá bom? Ou seja, o meu resto vai variando ali, 0, 1, 2, 0, 1, 2 e assim vai, né? Mas na verdade aqui o que mais vai interessar é essa partezinha aqui, ó, divisão exata, passou para cá, aumentei uma unidade e meu resto passa a ser 1. Isso aqui é uma informação bem importante pra gente, né? Ah, e por consequência, né, se eu tô aqui no 7 que tem resto 1, se eu voltar 1, meu resto vai passar a ser 0, tá bom? Assim, essas aqui são ideias bem importantes que a gente vai utilizar bastante aqui, beleza? Agora vamos entender esse problema aqui, pessoal. O problema que ele fala, né, que a quantidade de ovos que foram quebrados aí pelos meninos, se contados de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5 e 6 em 6, sempre sobrará 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar essa quantidade de ovos e dividir por 2, 3, 4, 5 e 6, vai sobrar exatamente um ovo, certo? Legal, e isso significa o quê? Significa que esse número de ovos ele não é múltiplo de 2, 3, 4, nem de 5, nem de 6. No entanto, como sobra exatamente 1, se eu pegar 1 a menos desse valor, ele vai ser múltiplo de todo mundo, segundo a mesma ideia que eu mostrei para vocês ali agora, tá bom? E esse é o primeiro raciocínio aí que eu vou pegar, né? Olha só, o número de ovos não é múltiplo de 2, 3, 4, nem de 5, nem de 6. No entanto, como ele é aí, né? Aqui fala que sobra 1, isso significa que ele é uma unidade maior do que um múltiplo. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, o 2, olha só, o 2, 3, 4, 5 e 6, né? Certo? Se eu pegar todos eles aqui, um múltiplo comum a todos eles, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Vai ser aí uma possível quantidade de ovos, claro, desde que eles estejam aí entre 200 e 400, beleza? Ou seja, um a menos do que essa quantidade vai ser múltiplo de todos esses caras, tá bom? Tá, mas e daí? O que eu vou fazer aqui agora? Agora a gente vai usar a seguinte ideia, pessoal. Eu vou calcular aqui primeiro o mínimo múltiplo comum entre todos esses caras. Mas por que, professor? É só um múltiplo, não é o mínimo. Mas agora vocês vão entender, pessoal. Olha só. MMC entre 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Agora, se ligue no seguinte, pessoal. Eu vou encontrar aqui daí, ó, dá até pra gente fazer de cabeça, ó. Entre 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Eu vou pegar aqui do maior deles, que é o 6, e vou calcular mentalmente, ó. 6 vezes 1 dá 6. É múltiplo de 2 e 3, mas não é de 4, nem de 5, né? Então, eu vou tentando, ó. 6, 12, 18, 24, né? É só pegar a tabuada do 6 e buscar aí qual é o primeiro múltiplo de todo mundo. 6, 12, 18, 24, 30. Opa, o 30 não é múltiplo de 4, quase, né? Então, continuamos. 6 vezes 6, 36, daí 42, 48, 54 e 60. Opa, então achei, né? 60 é múltiplo de todo mundo que está aqui, é múltiplo de 3, né? É múltiplo de 4, 15 vezes 4 dá 60, é múltiplo de 5 porque termina em 0. Então, eu encontrei o MMC. Quem tivesse dificuldade poderia encontrar tranquilamente por fatoração, tá bom, galera? Bom, então aqui eu sei que o meu MMC é 60, legal. O que significa isso, pessoal? Isso aqui significa que o 60, ele é o primeiro múltiplo comum de todos esses caras aqui, né? Em outras palavras, ele é o primeiro número que está simultaneamente na tabuada de todos eles aí, né? Claro que a tabuada ela se estende além do 10, tá bom? Legal, mas e agora? Qual que vai ser a nossa próxima ideia?
Galera, conforme a gente viu, né, o número de ovos quebrados aqui pelos meninos, ele não é um múltiplo de todos eles, porque a divisão desse número de ovos por 2, 3, 4, 5 e 6 sobra 1. No entanto, 1 a menos do que esse número de ovos, ele é sim um múltiplo de todos eles, né? Então eu vou procurar esse 1 a menos primeiro. Mas como é que eu vou fazer isso, pessoal? Olha só. Agora a gente vai seguir uma outra ideia aqui que também é bastante importante. Bom, o 60 não pode ser porque ele não está aqui entre 200 e 400, né? No entanto, todos os demais múltiplos aqui, ó, pessoal, todos os demais múltiplos do 60 vão ser os outros múltiplos comuns de 2, 3, 4, 5 e 6. A gente estudou isso, tá? A ideia aqui é a seguinte, todos os múltiplos do MMC, certo? Vão ser também múltiplos de todos esses caras aqui. Então, se eu começar a pensar aqui em todos os múltiplos de 60, ó, galera, vou escrever aqui, ó, os múltiplos de 60, ó, esses múltiplos também vão ser múltiplos comuns a 2, 3, 4, 5 e 6. Claro que não vão ser os menores, né? O 60 é o menor, mas vão ser outros múltiplos. Então, ó, 60, 120, 180, é só andar de 60 em 60. É a tabuada do 6 com 0 a mais, tá bom? 180, 240. Aqui daí, olha só, vejam que esses três primeiros aqui, ó, eles não podem ser os números de ovos, né? Ou, no caso, 1 a menos do que os números de ovos, porque o problema fala aqui, né, que eles estão entre 200 e 400. Mas, ó, o 240 aqui já pode, né? Então, esse aqui é um dos candidatos. Olha só que nós estamos se aproximando aí do valor que nós estamos procurando, né? Então, vamos lá, ó. É aqui daí 240, 300, né? 60 vezes 5 dá 300, 360. E o próximo aqui daí daria 420, eu não preciso mais continuar. Agora, olha só, pessoal. Quais são os múltiplos comuns a todos esses caras aqui, ó? Quais são os múltiplos comuns de todos eles que estão entre 200 e 400? São esses três aqui, ó, 240, 300 e 360. Só que agora vejam, né, galera, como esses caras aqui, 240, 300 e 360, eles são múltiplos de todos esses caras, né? Ou seja, ser múltiplo significa que se eu pegar, por exemplo, 240 e dividir por qualquer um deles, o resto vai ser zero. Então, esse não é o número de ovos, né? Seria o número de ovos quem para deixar resto zero? Eu tenho que somar 1 em todos esses números aqui, pessoal. Por quê? Porque se 200... Ó, olha só, pensa o seguinte. Se 240, por exemplo, ele é um múltiplo de 3, então eu sei que 241, que é 1 a mais, vai me deixar resto 1 na divisão por 3, conforme aquela ideia que eu tinha mostrado, né? Ó, se eu dividir o 6 por 3, né, dá 2, 6 menos 6 dá 0, resto 0. Se eu aumentar 1, pegar o 7 e dividir por 3, ó, se eu pegar o 7 e dividir por 3, 3 vezes 2 dá 6, 7 menos 6 dá 1, ó. Se eu aumentar uma unidade aqui, né, aqui também aumenta uma unidade. Ou seja, se eu quero que o resto seja 1, conforme foi o que o problema mandou, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar 1 em todo mundo aqui, ó. 241, 301 e 361. E vejam aqui, pessoal, então, né, que esses aqui são todos os possíveis candidatos a serem os números de ovos quebrados, ó. Ou é 241, ou é 301, ou é 361. É um deles, tá? Legal, mas como é que a gente vai fazer para concluir o problema agora, professor? Você chegou aí numa parte, mas não tem mais o que fazer. Agora a gente vai fazer uma outra dica, galera, que é a seguinte aqui, ó. O problema falou, ó, que muito embora se for contado de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, sobra 1. Ou seja, eu já encontrei quem são os caras que satisfazem essa condição, né? São 241, 301 e 361. Mas o problema também falou, ó, mas se eu contar de 7 em 7, não sobrará nenhum. Ou seja, o número, além disso, vai ter que ser ainda divisível por 7. Agora veja, eu tenho 3 candidatos aqui. Aquele que for divisível por 7, ou seja, se eu dividir por 7 e me trouxer resto zero, vai ser o número. E, obviamente, tem que ser somente um deles, né? Senão o problema tem 2 respostas corretas, beleza? Essa é a ideia, tá bom, galera? Vejam aqui que tem vários fundamentos envolvidos nesse problema, né? Um problema realmente muito bonito e bem interessante aí que caiu na provinha do CMRJ. Então, olha só. Primeiro eu vou tentar o 241. Vamos ver aqui se a divisão dele por 7 dá zero. Olha só, dá resto zero, né? 241 por 7. 7 vezes 3 dá 21, né? Vem aqui embaixo, sobra 3 aqui, baixo 1. 7 vezes 4 dá 28, 31 menos 28 sobra 3, né? Bom, aqui daí, ó, ficou 3 ali embaixo, deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem melhor, ó. Olha só. Aqui daí ficou 3 ali como resto, ó, vejam que o resto não deu zero. Ou seja, esse cara aqui, ó, pessoal, ele tá fora, ele não pode ser porque ele não é divisível por 7. Quando ela fala que se eu contar de 7 em 7 ali, não sobra nenhum, então significa que a divisão desse número por 7 é zero. E como esse aqui não deu, então vamos tentar o próximo, ó. Vou pegar agora o 301 e vou dividir por 7. Vamos ver aqui, ó. Próximo aqui, ó, 301. Se eu dividir o 301 por 7, ó, 7 vezes 4 vai dar 28, né? 30 menos 28 sobra 2, baixo 1. 21 agora, 7 vezes 3 dá 21, 21 menos 21 dá 0. Opa, achei o número, né, galera? O que é isso aqui então, ó? 301 aqui daí é o número de ovos, tá?
Ô, professor, mas você não testou o 361? Galera, nem precisa, né? Se eu já achei, então vai ser 301. Se porventura o 361 também deixar resto 7, obviamente o problema está errado, mas não deixa, tá bom, galera? Fiquem tranquilos. Então aqui daí eu já achei o número de ovos que é 301, né? Mas acabou o problema? O problema quer saber só isso? Não. O problema aqui ele perguntou o que pra gente, né? Olha só, ele perguntou quanto vocês me devem ao todo pelos ovos quebrados. Aí vejam só, o problema fala ainda, né? A dona Ivani diz que eu vendo 7 ovos por R$ 8,50. Agora, olha só, o que significa isso aqui, pessoal? Cada 7 ovos que ela vende custam R$ 8,50. Eu vou ter que pegar, então, esse número de ovos, certo? Pegar ali cada 7 ovos e multiplicar por 8,50. Mas agora vejam que quando eu fiz aqui a minha divisão por 7, né, 301 dividido por 7, eu já obtive aí os diversos conjuntos de 7 ovos que podem ser obtidos aí, ó. É 43, né? O que é esse 43? Vamos chamar assim, cada pacote, tá? Cada pacote de 7 ovos, tá? Opa, pacote não, né? Cada pacote de 7 ovos, tá? Por quê? A ideia seria a seguinte, ó, pessoal, imagine que eu pego esses ovos e queira colocar eles aí, cada 7 ovos dentro de um pacotinho, certo? Se eu dividir esse 301 por 7, eu vou obter aqui o número de pacotinhos que eu vou obter, né? Vou ter aí o número de pacotes, que aqui no caso é 43. Então agora o que eu faço? Como eu consigo obter aí com esses 301 ovos 43 pacotes de 7 ovos, e agora, cada pacote custa R$ 8,50, é só multiplicar 8,50 por 43, tá bom? Vou fazer isso aqui daí, ó, pessoal. 8,5 vezes 43, tá? Não precisa do último zero, né? Vezes 43, vamos ver, ó. 3 vezes 5 dá 15, 5 sobe 1, 3, 8, 24, mais 1, 25. Corta aqui, né, para não me atrapalhar. Vou trazer um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Agora, ó, mais aqui, 4 vezes 5 dá 20. 0 sobe 2, 4, 2, 32, mais 2, 34, né? Somando 5, 4 com 2 dá 6 e 3 só baixar. Agora veja, eu tenho uma casinha depois da vírgula no total, então aqui também tem que ter uma, né? Vou ter a vírgula aqui, ó. Esse valor aqui dá então, pessoal, o valor que eles devem pelos 301 ovos quebrados agora, por fim, é R$ 365,50, né? E 50 centavos. Agora eu completo com um zerinho para deixar em notação financeira, certo? R$ 365,50, pessoal. A alternativa correta aqui daí tá aqui, então, né? A alternativa correta aí, portanto, pra gente de letra C.